Olá, boa noite. Meu nome é Maria Paula e juntamente com o Wesley, hoje nós vamos apresentar um trabalho sobre bambu, que foi um dos materiais trabalhados em sala de aula e como forma alternativa, né, de estar usando nas construções civis. Então, como a gente sabe, no Brasil, o mais usado na parte estrutural é o concreto armado e o aço. Para quem não sabe, concreto armado ou betão armado é um sistema estrutural da construção civil que se tornou um dos mais importantes elementos da arquitetura no século XX. É usado nas estruturas e edifícios até os dias atuais. Já a estrutura de aço é formada essencialmente por ferro e carbono e sua resistência depende da quantidade de carbono utilizada, conforme mostrado nas imagens. Com isso, a proposta de aderir o bambu seria essa alternativa, já que ele é um material naturalmente resistente e ele viria para substituir esse uso abusivo do aço e do concreto. Ele apresenta vários pontos positivos, né, sendo usado na construção civil, principalmente em questões ambientais. Então, ele é um material que ele é sustentável, ele é usado desde a antiguidade, ele também apresenta resistência à compressão, além de ser facilmente moldável, e ele gera produtos de alta qualidade. Então a gente, com a proposta do bambu, o que a gente quer unir é a qualidade dessas peças, tanto quanto os que a gente já está acostumado a usar, mas também usando mais o conceito de sustentabilidade na construção civil. Então, agora falando um pouquinho sobre a utilização do bambu como elemento estrutural no Brasil, podemos adiantar que ela é usada de maneira escassa. Ainda não é muito utilizado, infelizmente, mas isso se dá por alguns motivos. Por exemplo, ainda é pouco estudado, há pouco conhecimento e incentivo sobre a utilização do bambu. Também a ausência de mão de obra especializada é um dos fatores. Também fatores culturais, a ausência de normas técnicas específicas, porque hoje tudo que a gente vai fazer, geralmente a gente consulta alguma norma, então isso é um empecilho para tornar mais popular, digamos assim, o uso do bambu. Porém, como elemento estrutural, né? Mas o bambu também, ele já foi usado como outras formas, outros sistemas construtivos, estruturas provisórias, vigas, estruturas de coberta, pilares, estruturas menores, pergolado. Então, essas estruturas é mais comum da gente ver a utilização do bambu do que a própria estrutura em si. Agora vamos falar um pouco sobre as vantagens e desvantagens do bambu. O bambu se destaca principalmente por ser um material de baixo custo, sendo flexível e estável. O bambu é um excelente material ecológico para a construção civil, sendo capaz de substituir o uso de madeira com eficácia, segurança e qualidade. O bambu, por sua vez, já é utilizado por diversos países asiáticos há mais de 6.000 anos e está tendo um crescimento, e tem crescido, né, pode-se dizer, na construção oriental, que preza pela sustentabilidade e economia. Sem falar também no ciclo rápido de crescimento e alta resistência à tração. Sem falar que ele cresce mais rápido que qualquer outro tipo de madeira, levando aproximadamente 3 anos para crescer o suficiente para ser usado na construção civil, tornando-se assim uma excelente opção para países em desenvolvimento e que investem
em programas populares de incentivo à moradia pelo seu baixo custo. Lembrando que quando você corta o bambu para ser utilizado na construção civil, você não extermina a planta e uma parte dela continua viva e crescendo. Além disso, estruturas feitas de bambu reduzem a temperatura interna do ambiente em cerca de 3 a 4 graus Celsius, diminuindo o uso de ventiladores e o do consumo de energia elétrica. Já como desvantagens, podemos destacar a pequena durabilidade natural e a baixa aderência ao concreto e à argamassa. Ao contrário do que existe para outros materiais de construção, o bambu ainda não apresenta uma especificação técnica para o uso na construção civil. Podemos destacar também a heterogeneidade do bambu. Por se tratar de um material natural, ele apresenta grande variabilidade nos resultados dos ensaios de caracterização física mecânica, além dos fatores de espécie, idade, posição da amostra e diversos outros, ligados ao clima, solo e à época do ano, que interferem de forma importante no comportamento físico do bambu. Uma vulnerabilidade do bambu pode-se dizer que a maioria das espécies apresenta baixa resistência natural ao ataque dos carunchos, onde a presença do amido nas células do colmo é o que provoca o ataque desses insetos, especialmente na sua degradação. A instabilidade dimensional do bambu, por ser um material higroscópico, em presença de variações de umidade, incha, contrai e racha. Isso, além de causar instabilidade na construção, abre caminho para o ataque dos carunchos, conforme citado anteriormente, e também de fungos. Apesar de tudo, tanto quanto os pontos negativos como os positivos, podemos ver também grandes estruturas feitas com bambu, como o pavilhão em bambu, conforme mostra a imagem no canto esquerdo, a ponte no canto direito, que todos os dois têm uma estética muito bonita, agradando aos olhos e sendo super viável em matéria de preço e, claro, ajudando o meio ambiente. Como também alguns outros exemplos que agradam e encantam os nossos olhos. A estrutura de bambu, o Charmant Springs, telhado em bambu e a escola verde. É onde vemos tudo o que pode ser feito com o bambu, tudo que pode ser pensado no futuro à frente ou mais distante, que a gente pode trabalhar com bambu. E como somos a inovação do futuro, o que está por vir, é nossa obrigação utilizar todos esses conhecimentos adquiridos para criar essas obras maravilhosas, como essas estruturas, pontes, escolas e tudo mais, utilizando o bambu, ajudando o meio ambiente. Então, para concluir, a utilização do bambu na construção civil, ela vem dessa necessidade mesmo, de querer causar menos impacto. A gente sabe que a construção civil gera inúmeros resíduos e polui o nosso meio ambiente. Então, a partir do momento que a gente começa a estudar novas fontes alternativas, novos materiais, não só o bambu, como outros, então a gente vê possibilidade de fazer com que isso aconteça, né? Já sabemos que o bambu é um material resistente, que ele consegue fazer a função, então falta conhecimentos e estudos também para que se popularize e se torne natural o uso do bambu. Além de que também é esteticamente muito bonito, né? É agradável ver algo de bambu, enfim. Então é isso, essas são as nossas referências bibliográficas. Espero que tenham gostado. Obrigada.